Seja bem-vindo ao módulo, então, Cuidados com o veículo do transporte escolar. A manutenção e os cuidados corretos com o veículo de transporte escolar, elas são essenciais para manter o bom funcionamento do veículo e prevenir que um dano maior ocorra. Dessa forma, contribuir para a redução dos custos, aumentar a eficiência desse veículo, e é importante o condutor e monitor do transporte escolar ter o conhecimento sobre a sua principal ferramenta de trabalho. A manutenção correta e os cuidados corretos com o veículo são fundamentais para se oferecer uma maior segurança. Levar a sério a identificação de falhas, de problemas que possam ocorrer ao longo do caminho, ao longo dos trajetos, no seu dia a dia, faz parte de uma importante etapa da atuação do monitor e do condutor escolar. Nós passamos por muita dificuldade ao longo dos anos com a questão da manutenção dos veículos. Muitas vezes nós tínhamos diversas rotas, os veículos saíam para trabalhar, nós tínhamos toda aquela questão que nós falamos antes, integração de rota, transbordo, uma rota dependia da outra, e muitas vezes situações os veículos acabavam quebrando, né, e não possibilitando aí, dava uma dificuldade enorme para a gente conseguir controlar e manter. Enfim, o que a gente sabe também que as manutenções dos veículos do transporte escolar são caras, a gente dificilmente cai numa oficina mecânica aí e tem uma boa notícia. Os valores sempre são altos, peças são valores altos, mão de obra ela é cara, então para manter a manutenção de um veículo escolar, ela é muito cara, mas tendo os devidos cuidados, coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, pode se tornar bem menos doloroso, bem mais tranquilo o controle e os gastos com esses veículos. Nós tivemos a situação de nós colocarmos uma oficina mecânica própria para atender os nossos carros, porque nós não conseguíamos mais, era difícil, tanto questão de valor, né, quanto na questão de agilidade. Nós precisávamos que o veículo entrasse para manutenção, fizesse as correções e já saísse para o trabalho. E muitas vezes a gente sabe que as oficinas mecânicas também elas têm outros clientes para atender, elas não conseguiam dar sempre a prioridade. E então nós acabamos montando uma mecânica. Foi bom por um período, mas nós acabávamos trabalhando muito, era muita coisa, e a gente acabou voltando atrás, reconsiderando e fazendo as manutenções fora. Só que esse o conhecimento que a gente adquiriu nesse período que a gente atuou com a mecânica foi muito bom, nos ajudou, a gente conseguiu entender muita coisa que a gente poderia fazer para minimizar o tempo do veículo parado, agilizar a manutenção, diminuir os custos na manutenção desse veículo, né? Então a gente voltou a fazer manutenção dos veículos fora e a gente acabou aprendendo muita coisa com isso, que são coisas que nós vamos passar também para vocês. Alguns cuidados na manutenção, elas podem trazer muito benefício, como a falta desses cuidados pode trazer enorme prejuízo. Existem tipos de manutenções desses veículos que elas podem ser classificadas de manutenção preventiva, que é quando ela ocorre antes do problema ocorrer ou antes que uma falha maior ocorra, então ela é considerada uma manutenção preventiva, e existe a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela é feita após ter ocorrido uma falha, um defeito, se identificado um defeito, e aí é feita a correção desse defeito. A manutenção preventiva, ela pode ser tanto uma troca de óleo, né, uma troca de óleo de caixa, uma troca de pastilha de freio, né, é feita uma previsão quanto tempo essa pastilha do freio vai durar e é feita uma manutenção dela antes de que a pastilha esteja totalmente desgastada, e aí sim tem que ser feita uma manutenção corretiva. E a manutenção preventiva dos veículos, ela tem enormes benefícios, muitos benefícios. Se for determinado que uma pastilha de freio dure 15.000 quilômetros e ela
antes dela vencer esses 15 mil quilômetros, faltando lá um pouco para ela atingir o prazo dela, for feita a manutenção, esse veículo vai evitar uma série de outros problemas que poderiam ser causados. Uma pastilha de freio não trocada no momento correto pode danificar os discos de freio, cilindro, pinça de freio, né? E a manutenção correta teria que só trocar a pastilha. Então, olha quanta economia pode ser gerada numa manutenção preventiva. A manutenção deixou de ser preventiva, aí ela vai ter que ser corretiva, daqui a pouco vai danificar esses outros itens que eu te falei, a pastilha não trocada, vai danificar os discos, vai danificar cilindro, e aí vai ter que trocar muito mais peça. E tem um outro benefício ainda, a manutenção preventiva, ela pode muito mais facilmente ser programada. Eu posso parar o veículo, programar para parar o veículo numa manhã, uma determinada manhã, ó, amanhã de manhã esse veículo vai trocar pastilha, então eu programo essa parada do veículo, beleza, ela foi lá, trocou a pastilha, volta a fazer o roteiro normal. Numa manutenção corretiva, muitas vezes isso não é possível. No meio da rota, deu problema, o veículo precisa parar, aí precisa ir atrás de peça, muitas vezes ele vai perder o dia todo numa manutenção corretiva, quando em apenas uma hora poderia ser feita uma manutenção preventiva nele. Então esse é o benefício, são os benefícios das manutenções preventivas, de se fazer antes que ela ocorra. Bom, e também pode ser feita uma manutenção preventiva corretiva. Como pode ser feito isso? Identificado um problema, ou seja, um problema que ele ainda não gerou a falha total ou a parada do veículo, né? Vamos supor que o condutor conseguiu identificar um barulho no veículo, né? Um barulho de suspensão ou um barulho mesmo de pastilha, já que nós estamos usando o exemplo, né? E ele identificou um problema. Então o problema já existe, mas não ocasionou ainda a quebra, a parada total do veículo. Pode ser feita uma manutenção preventiva corretiva. Como? É feita uma programação, esse veículo vai parar para corrigir a falha que ele já apresentou e permitir que ele não precise ficar parado. Dessa forma, também pode ser feita uma economia, evitando que outros itens que estão relacionados àquele problema se danifiquem, e também que a manutenção seja feita de uma forma muito mais rápida. Pode ser comprado as peças antes, tudo verificado anteriormente, e fazer essa manutenção preventiva corretiva. Também é possível fazer. E a manutenção corretiva, que ocorre depois da quebra ou da falha do veículo, é quando o veículo realmente teve que parar, a sua condição não permite que ele rode, né? Tem inúmeras situações que podem acontecer em cada uma delas. Uma falha corretiva aí, pode ter que quebrar uma correia, que é uma coisa simples que pode acontecer, né? Uma correia do hidráulico, do veículo aí vai perder a direção, vai perder toda a facilidade da direção hidráulica. Essas manutenções corretivas, e essas sim, elas precisam um pouco mais de tempo, normalmente são danos um pouco maiores, e em alguns casos não se pode fazer de uma hora para outra, é preciso comprar a peça, ir atrás de consertos, e ela acaba demandando um pouco mais de tempo e gasto também. Para se fazer uma manutenção preventiva, ela é preciso que alguns itens sejam controlados. É preciso manter o controle, assim como é feito na troca de óleo dos veículos. Quando você vai lá num posto, ou mesmo você vai numa mecânica, é efetuada a troca de óleo. Sempre tem uma fichinha lá onde preenche quando é que vai ser feita a próxima troca de óleo. Então o condutor ou o proprietário do veículo vai saber, ó, daqui tantos mil quilômetros eu tenho essa troca de óleo para fazer. E isso no transporte escolar, em veículos
de trabalho, que são usados no trabalho, elas podem ser feitas através de vários itens em uma só ficha, em um só controle, né? Não só o óleo pode ser controlado, pastilhas de freio, óleo do motor, óleo de caixa, óleo de diferencial, reaperto de rodas, troca de embreagem, a própria troca de uma embreagem ela pode ser programada se o transportador, a pessoa tem ideia de quanto tempo dura uma embreagem, ela pode ser retirada e feita a troca antes dela vencer. Pneus, se tem uma noção, uma ideia de quanta quilometragem aquele pneu faz, é possível tirar ele antes dele estar totalmente desgastado através de uma planilha. Então, muitas coisas podem ser controladas da manutenção preventiva através de uma planilha muito simples. Eu vou te mostrar agora um exemplo de uma planilha de controle de manutenção preventiva. Então aí nós estamos vendo uma planilha que ela é feita através de um sistema automatizado, um sistema próprio, mas ela pode ser feita também manual, planilha de Excel, e ali são lançados vários itens de cada veículo, qual é a periodicidade que vai ser controlado esses itens, e quando é atualizado a quilometragem, então ele acusa quais são os itens que estão vencendo ou que já venceram, que são necessários uma manutenção. É uma planilha que ela pode tanto ser manual, uma planilha de Excel, ou também uma planilha feita através de um software. E a manutenção corretiva, preventiva ou programada, como ela pode ser chamada também, é a manutenção corretiva, programada ou preventiva. Ela depende muito da atuação do condutor, de quem está conduzindo esse veículo. Ele é quem vai verificar essa situação, quem vai conseguir identificar a falha ocorrida, o problema que o veículo está apresentando, para poder buscar essa solução muito mais rapidamente e evitar que ela se torne uma manutenção corretiva pela quebra total, pela parada total do veículo. Não é? Esse é o porquê que precisa tanto o condutor quanto o monitor entender a importância das manutenções, os tipos de manutenções e os cuidados que se precisa ter com esse veículo, para que ele possa auxiliar nos cuidados, né? Como eu disse antes, diferentemente de ser uma pessoa que senta no volante e dirige o veículo de um ponto ao outro, o condutor profissional ele tem que conhecer muito bem a ferramenta de trabalho que ele usa e preservar por ela. Ele tem que saber o que é preciso e o que é possível para atuar com a ferramenta de trabalho que ele usa. A gente sabe que se uma pessoa opera uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina de indústria, ela tem que ter o total conhecimento, ela precisa fazer cursos, se especializar para usar aquele maquinário, para usar aquela ferramenta de trabalho. Da mesma forma, o transportador, o condutor, o monitor que opera usando essa ferramenta, ele precisa conhecer a ferramenta que ele está usando. O monitor também pode auxiliar, ele pode estar atento a alguns sinais. Esse veículo está fazendo muita fumaça, tem um barulho aqui, tem alguma coisa que eu identifiquei, que ele identificou, que ele está ali no dia a dia, ele está ouvindo. Ele pode trocar uma ideia com o condutor e buscarem uma solução sempre que identificar um problema no veículo. O condutor do veículo precisa conhecer a ferramenta de trabalho que ele está usando. Eu vejo muitos condutores, muitos motoristas de veículo, principalmente do transporte, pegar um ônibus, um veículo um pouco maior, e não saberem o que significa as luzes de painel, né, o que aquele veículo está querendo chamar ele quando acende uma luz de painel. Da mesma forma, a pessoa que está atuando na ferramenta, ela precisa conhecer o que é isso, o que a minha ferramenta de trabalho está me mostrando. Quando um operador de máquina está operando uma máquina cheia de gráficos, ele precisa conhecer o que aqueles gráficos,
ou o que aquela ferramenta está identificando, qual a velocidade da ferramenta, ou tem o aquecimento, sei lá, tem diversos itens que ele precisa conhecer. O transportador, o condutor do veículo também precisa saber, ele precisa se informar sobre o que é que o veículo está demonstrando para ele. Esses veículos mais novos, eles possuem uma eletrônica embarcada grande e eles têm sensores para todo que é canto. Então, qualquer falha, qualquer coisa que aconteça no veículo, ocorra, ele costuma avisar no painel, ou através de luz, ou através de códigos. Então, o transportador, o condutor que está guiando esse veículo, precisa buscar informações e conhecer a ferramenta de trabalho que ele está utilizando. Tem uma série de outros fatores, e nós temos até um vídeo no YouTube que fala sobre como ganhar economia de tempo e de dinheiro ao realizar uma manutenção no veículo. Eu não vou abordar sobre isso aqui, porque ele é um assunto que ele é específico para quem é o proprietário, enfim, para quem vai realmente buscar a solução. Se você tiver interesse, você pode olhar. São 5 passos para ganhar dinheiro na manutenção do seu veículo. Tá lá no YouTube, no canal da Modo Certo. Mas aqui nós queremos chamar a atenção sobre essas possibilidades. Então, sempre antecipe o problema para que você possa garantir aí uma melhor eficiência da sua ferramenta de trabalho.